Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre a manifestação que aconteceu ontem na Avenida Paulista. Essa manifestação foi convocada pelo presidente Jair Bolsonaro. E nós tivemos aí o pessoal da grande mídia e também o pessoal da extrema esquerda tentando diminuir o tamanho das manifestações. O importante é que as manifestações aconteceram, foi bastante gente. O presidente Bolsonaro, apesar de se mostrar bastante abatido, ele não está bem de saúde, mas ele não se furtou de comparecer. Ele se mostra assim como sendo um verdadeiro líder. Este sim, um verdadeiro líder, que mesmo não estando bem de saúde, ele está presente ali e está mostrando para a população o que está acontecendo em relação a esse processo fajuto e essa decisão aí judicial que pode sair a qualquer momento, já com cartas marcadas, uma decisão que já está escrita há muito tempo. Então, pessoal, vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar principalmente, e por isso eu peço que você fique até o final deste vídeo, sobre uma carona bastante suspeita que a Janja pegou junto com Alexandre de Moraes, usando um jatinho da FAB. A Janja foi ao ginecologista usando um avião da FAB de carona com o Alexandre de Moraes. Fica até o final deste vídeo que eu vou mostrar para vocês. Antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E no final do vídeo não se esqueça, se você gostar, de deixar aí o seu like e de fazer os seus comentários. Quero começar então mostrando para vocês. Eu tirei o áudio aqui, deixei no mudo, pessoal, porque tem um fundo musical. Isso aqui pode dar problemas de direitos autorais, mas nós temos aqui o presidente Bolsonaro chegando aqui nas manifestações, ó, ele cumprimentando ali as pessoas, e temos aqui o tanto de gente, você vê ali, ó, que é bastante gente presente ali, por mais que eu vou mostrar para vocês o número que a USP disse que foi, que compareceu, mas dá para ver que tinha sim bastante gente. Não vou dizer que não tenha diminuído em relação às demais, até porque o povo vai se cansando, o povo vai desanimando de ver tanta perseguição e, aliás, o objetivo deles é fazer com que o povo realmente desanime, né? Então, mas mesmo assim nós tivemos ali muita gente, tá? Muita gente mesmo. O pessoal da esquerda está dizendo que não foi quase ninguém, só que eles não têm coragem de convocar uma manifestação para fazer um contraponto e mostrar que quem leva as pessoas para a rua é o pessoal da esquerda, né? Eles não fazem isso. Tem um outro vídeo aqui que mostra mais. Olha só. Isso aqui na hora do discurso do presidente Bolsonaro. Olha só o tanto de gente que tinha. Então, dá para ter uma ideia ali mais ou menos que tinha sim bastante gente, contrário do que está dizendo aí o pessoal da grande mídia e o contrário do que o pessoal da extrema esquerda também está falando. O pessoal da mídia está dizendo o seguinte, ó: ato de Bolsonaro na Avenida Paulista reuniu cerca de 12 mil pessoas, estima órgão da USP. Dados foram divulgados pelo monitor do debate político do Centro Brasileiro de Análises e Planejamento, o CEBRAP, da Universidade de São Paulo, a USP, em parceria com a ONG More in Common. Ou seja, quando você tem ali a USP em parceria com uma ONG dizendo que tinha 12 mil pessoas, você pode ler essa matéria aqui da seguinte forma: ó. PT estima que tinha 12 mil pessoas na manifestação convocada por Bolsonaro. Seria mais digno para a grande mídia se colocasse o título da matéria desse jeito: PT estima 12 mil pessoas na manifestação do Bolsonaro. Porque a USP, junto com o ONG e o PT, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, eles vão sempre estar diminuindo, sempre tentar diminuir aí. E quando é a manifestação da esquerda, se fosse uma manifestação de LGBTK, TV 4K, alguma coisa assim, é sopa de letrinhas, com esse mesmo tanto de gente que eles iam dizer que tinha 200 mil pessoas, 300 mil pessoas na Paulista. Você pode ter certeza disso. Mas o que importa mesmo, pessoal, é isso daqui, essa cena aqui, ó. O presidente Bolsonaro estava passando ali e aí tava esses garis aqui, ó. Tava esses garis aqui e o povo gritando mito ali, né? E inclusive os garis também gritando ali pro Bolsonaro, filmando, ó. O Bolsonaro vai
e joga ali uma medalha dos 3 Is, né? O imbrochável, o imorrível, o incomível, lá para os garis, que ficaram todos felizes. Então essa aqui é a elite que apoia a extrema-direita, não é isso que eles falam? Quem apoia a extrema-direita é a elite, são os ricos. E aí você vê um gari ali trabalhando, né? No pleno domingo ele trabalhando ali e apoiando o presidente Bolsonaro, aplaudindo o presidente Bolsonaro. Isso aqui deixa o pessoal da extrema-esquerda doente, né? Então isso aí que vale. Um outro vídeo também que vale a pena a gente ver é esse daqui, ó. Eu também tirei o áudio aqui porque tem fundo musical. Essa senhorinha aqui, ela deve ter pelo menos seus 70 anos, pelo menos. Com essa faixa ali, eu não desisto, com a bandeirinha do Brasil ali. Então, com certeza o pessoal da grande mídia, o pessoal da extrema-esquerda vai dizer que é uma fascista, uma golpista nessa senhorinha aqui. Vão chamar ela de golpista com certeza, porque para eles, todo mundo que não apoia eles são golpistas. E aí nós temos aqui, eu trouxe aqui o Lindenberg Farias representando toda a extrema-esquerda, porque eles estão todos seguindo nessa mesma linha, dizendo o seguinte, que de 45 mil para 12 mil. Então, a manifestação anterior, segundo a USP, foi 45 mil, agora foi 12 mil. Quase um quarto do público. A Paulista esvaziou. A anistia evaporou e Bolsonaro chega ao julgamento no STF menor do que nunca. A extrema-direita perdeu apoio popular e capacidade de mobilização. Isso aqui é o Lindenberg que está falando. Lindenberg poderia convocar uma manifestação, junta com Boulos aí novamente e fala para a Globo, né, dar uma força também, ajudar a convocar a manifestação, só para a gente ver uma coisinha, se vai chegar perto desse número de pessoas aqui. E pode chamar a USP também para contar, não tem problema da USP ir lá e falar que tinha 70, 80, 100 mil pessoas, não, com menos gente do que isso, não tem problema. O importante é a imagem que o povo vai ver, a imagem que os nossos olhos verão. Então, o Lindenberg Faria podia sugerir para o Lula, né, vamos fazer uma convocação de uma manifestação na Paulista, presidente, para a gente fazer um contraponto ao Bolsonaro? Vai lá, Lindenberg, faz isso. E por que não faz? Porque ele sabe que vai ser um flop geral, vai flopar. O golpe fracassou. Agora é hora da justiça, sem anistia para golpistas. Então todo mundo que não pensa como ele, né, que não é um corrupto como ele, é um golpista. E aí, enquanto isso, nós temos aqui The Economist, que é um jornal britânico, com um viés totalmente esquerdista, jogando a toalha e dizendo que o Lula perde influência no exterior e é impopular aqui no Brasil. É impopular em casa. E como é, né? Tanto é, como eu digo para vocês, eles não convocam manifestações, porque eles sabem que não tem o povo nas ruas. Eu lembro uma época, quando o Lula foi eleito, lá em 2002, naquela época a Globo fazia, né, não tinha redes sociais, e a Globo fazia o maior auê em relação ao Lula, né? E o Lula tinha orgulho de dizer que ele tinha o povo nas ruas. Hoje, o povo nas ruas é chamado de fascismo. Por quê? Porque quem tem o povo nas ruas é a direita, que eles chamam de extrema-direita. E aí, agora vamos falar então da nossa primeira-dama, a Janja, que pegou carona num jatinho da FAB com o Alexandre de Moraes, a mulher do Alexandre de Moraes, o Lewandowski, e a Janja foi de Brasília para São Paulo para ir ao ginecologista de jatinho. Vamos dar uma olhada então aqui na matéria do Metrópolis. A Janja e Moraes viajam juntos a São Paulo em voo da FAB. Primeira-dama Janja e ministro Alexandre de Moraes voaram juntos para São Paulo em avião da FAB, de carona com o ministro de Lula. E aí você vê aqui a foto, você vê aqui o Alexandre de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, a Janja aqui na frente, e aqui atrás o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Essa turma toda embarcou num jatinho da FAB para ir para São Paulo. E aí vamos ler um trecho da matéria aqui para a gente ver o que diz o Igor Gadelha aqui no Metrópolis. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Janja e Moraes viajam juntos a São Paulo em voo da FAB. E aí vamos ler aqui então o que diz a matéria. A primeira-dama Janja e o ministro Moraes viajaram juntos em um voo da FAB que partiu de Brasília rumo a São Paulo no último dia 13 de junho, uma sexta-feira, ou seja, uma sexta-feira 13, né? Os dois viajaram de carona com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autor da requisição do voo. Além deles, a advogada Viviane Barsi, esposa de Moraes, estava no voo,
Então o Moraes também levou de carona a sua esposa para dar um passeio com o jatinho da FAB. Segundo o registro da aeronáutica, a aeronave da FAB decolou de Brasília às 9h15 e pousou no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, às 10h50, com 12 passageiros a bordo. Nem a FAB, nem o Ministério da Justiça informaram o nome dos passageiros. Cadê a lei de acesso à informação? Não está valendo mais? Quem determina se vai divulgar a lista de passageiros ou não são eles e não importa mais a lei? A coluna, porém, recebeu imagens de Janja e Moraes desembarcando do voo ao lado de Lewandowski e seguranças. E a Janja confirmou a viagem. A assessoria de imprensa da Janja, a Janja tem uma assessoria de imprensa. Isso aqui com certeza também é pago com o nosso dinheiro. Confirmou que ela viajou no voo. Segundo a assessoria, Janja tinha uma consulta médica e viajou de carona em voo já solicitado por Lewandowski. E aí nós vamos ler aqui as aspas para a assessoria da Janja. Janja tinha uma consulta na ginecologista e viajou de carona com os ministros em um avião da FAB, que já estava solicitado pelo ministro Lewandowski, não tendo então custos adicionais para a União, disse a assessoria da Janja. O problema não é o custo adicional, né? O problema é a falta de moralidade nessa história toda, né? Procurados, o Ministério da Justiça e a assessoria de imprensa do STF não responderam. Eles estão se lixando para o que pensa a opinião pública, né? Estão se lixando para a opinião pública, o que pensa o pagador de impostos. O espaço segue aberto para eventuais manifestações de Lewandowski e de Moraes. Pode esperar sentado, Igor Gadelha, que eles estão se lixando para a sua opinião. E aí o Nicolas Ferreira, ele traz aqui o print da matéria e ele faz o seguinte comentário. Em meio ao julgamento político de Bolsonaro, e sem sequer demonstrar o mínimo interesse em disfarçar, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente embarca em um voo da Força Aérea Brasileira ao lado de ninguém menos que a esposa do principal adversário político do ex-presidente, a Janja. Fico imaginando o teor das conversas entre ambos ao longo da viagem. O nível de imoralidade e de parcialidade demonstrado por esse senhor não tem limites. Acho que o Nicolas também está sendo maldoso, né? Ficar pensando que a Janja e o Alexandre de Moraes e o Lewandowski vão conversar sobre política durante um voo de Brasília a São Paulo. Eles não vão falar sobre isso, não vão falar nem o nome Bolsonaro nesse voo. Imagina, a Janja é uma pessoa proba, o Alexandre de Moraes, então, totalmente imparcial, o Lewandowski, idem. Vocês acham mesmo que essas três figuras iriam ficar falando sobre política durante um voo onde os três estavam ali juntinhos dentro de um avião da FAB? É lógico que não, acho que isso aqui é maldade do Nicolas Ferreira, e o Nicolas Ferreira então poderia até ser processado por calúnia, injúria e difamação e ser colocado lá no inquérito das fake news. Porque onde já se viu levantar uma suspeita de pessoas como Alexandre de Moraes, Janja e Lewandowski. Eu estou sendo irônico, pessoal, vocês perceberam? Mas é uma coisa absurda a gente ver o nível de disfarçatez, e eles fazem isso na maior cara de pau, estão se lixando para o que pensa o povo brasileiro, estão se lixando para a opinião pública e até para a imprensa, que vai lá e tenta pedir informação, usando ali a lei de acesso à informação, e eles se negam a dar informação. Esse é o povo que está no poder hoje, é essa quadrilha que está no poder hoje. E aí, muita gente fez o L, às vezes achando que nós teríamos aí um governo probo, um governo que era transparente e um governo honesto. E nós temos aí essa turma mandando no nosso Brasil. Peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, se inscreva aí. Não se esqueçam de fazer os seus comentários. O que você acha disso daqui? O que você acha? Você acha que eles falaram sobre política ou o Nicolas Ferreira está apenas sendo maldoso quando levanta essa suspeita? O que você acha? Deixa aí também o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.